Muito bom dia, meu quinto ano. Tudo bom? Beleza? Vamos terminar essa semana? Olha, surpresa. Tio Del raspou o cabelo, tirou a barba. Ficou mais gordo, não foi? Foi. Em inglês, fat. Vê só. Nessa aula de hoje, tá? Eu vou colocar no grupo, mas também vou colocar nessa videoaula. Nós vamos mostrar o nosso assunto de inglês para a prova da segunda unidade, né? Terminou lá a primeira unidade, desde a segunda unidade, tio Del ficou com as aulas de inglês, né? Tia Anselma saiu da escola e aí tio Del ficou com as aulas de inglês. Então eu vou colocar aqui na videoaula e também vou colocar no grupo o nosso assunto de inglês, tá certo? E aí tio Del também preparou uma revisão do que a gente estudou nessa segunda unidade. Tio Del, eu estudo somente pela revisão? Eu aconselho que não. Por quê? Porque a revisão é só para você, claro, relembrar tudo aquilo que a gente estudou nessa segunda unidade, mas também para você ter uma ideia como pode ser a prova de tio Del, tá certo? Então, além de você estudar pela revisão, você também estuda pelo livro, tá? Eu coloquei o assunto, coloquei as páginas ou o capítulo que a gente estudou, e aí é uma grande revisão de tudo isso que a gente estudou nessa segunda unidade. Combinado assim? Outra coisa importante. Você que vai fazer a prova online, muito importante que você preste atenção, as tias também estão dizendo isso, mas que você preste atenção no horário de entrega das provas, tá? Porque o tio Del vai ligar aqui o computador, ó, que vai arriar a bateria, certo? Beleza. Continuando. Aqui é tudo ao vivo, né? Para que você está aí em casa. Então, gente, você que vai fazer a prova online, quando o professor colocar no grupo da turma, tá? Presta muita atenção no horário de entrega, certo? Tio Del, eu posso entregar antes do horário? Pode. Só não pode entregar depois daquele horário. Combinado assim? Isso é muito importante, porque quem perder a entrega do horário, quem entregar depois, as tias e tio Del, né, na aula de inglês, não vai poder receber, não vai aceitar. E aí vai ter que fazer a segunda chamada, tá bom? Então, nós estamos falando para todas as turmas que é muito importante o horário da entrega da avaliação. Combinado assim? Se quem está fazendo presencial tem até esse horário para entregar, quem está fazendo online também vai ter o mesmo horário. Combinado? Beleza. Vamos agora mostrar o nosso assunto de inglês. Vamos lá. Então, vê só. Esse daqui, tá? É o nosso assunto para a prova da segunda unidade. Certo? Eu também estou colocando no grupo da nossa turma, tá? Nessa unidade nós estudamos as profissões, tá lá na página 26. Nós estudamos o verbo to be no presente, que é aquele am, is e are, tá lá na página 34. Nós também aprendemos a escrever as horas, lá na página 38. Nós falamos das características físicas, lá no capítulo 5, tá lembrado disso? Cabelo liso, cabelo encaracolado, cabelo espetado, quem usa aparelho nos dentes, quem usa óculos, né? Quem tem o nariz grande, lembra disso? Lá do capítulo 5. Nós falamos no capítulo 6 das partes do corpo em inglês. Cabeça, olho, nariz, boca, perna, braço, pé, dedo da mão, dedo do pé, tudo isso a gente falou. Nós falamos do uso do he, que é ele, e o uso do she, que é ela, ou seja, do masculino e do feminino. Isso lá no capítulo 7.
E também no capítulo 7, nós estudamos alguns verbos. Verbo beber, to drink. Verbo jogar, tocar, brincar, to play, né? Verbo cozinhar, to cook. Tudo isso nós vimos no capítulo 7. Então, esse é o nosso assunto para a prova da segunda unidade, tá certo? E eu vou mostrar para você agora o resumo que Tio Del fez. Vê só. Então, vê só, meu quinto ano. Esse foi o resumo que Tio Del fez, tá certo? Volto a lembrar. Se você tem uma impressora na sua casa, enfim, perto aí, que tem como você imprimir, beleza, bacana, joia, imprime e responde, tá? Se você não tem problema nenhum, não vai aperrear papai, mamãe, titio, titia, vovó, vovô, não aperreia não, tá? Você pode fazer normalmente no seu caderno, sem problema nenhum. Legal? Então, se você não tem como imprimir, não vai aperrear ninguém não. Pega teu caderno e faz aí tranquilamente no teu caderno, tá? Volto a dizer, ó, não estuda só por aqui não, tá certo? Esse daqui serve também como um apoio, tá? Mas não vai estudar só por aqui não, por favor, hein? Tá? Então, vê só, o primeiro o Tio Del botou assim, ó, complete as frases com am, is ou are. Ou seja, quando é que eu uso o verbo to be? Só relembrando, ó, eu vou botar aqui, eu sei que eu uso o am quando eu utilizo o pronome I am. Eu vou usar o is quando eu estiver usando o pronome he, she ou it. Quando eu estiver usando um desses três, eu uso o is. E eu uso o are quando eu estiver usando os pronomes. Deixa eu botar em vermelho aqui, né? Eu uso are quando eu estiver usando o pronome we, you e o they. Certo? Agora, vê só. Eu vou ter... Aqui tudo eu vou ter os pronomes, né? Então tá fácil. É só olhar e dizer qual é o verbo que eu vou usar. Agora aqui, ó. Eu tenho my mother. Minha mãe. Minha mãe, eu posso mudar para qual desses pronomes que está em vermelho, né? E se eu posso mudar por um desses pronomes que está em vermelho, qual é o verbo que eu vou usar? Beleza? Legal. O segundo, ó, eu estou falando de profissões, relembrando profissões. De um lado, as profissões estão em inglês. Do outro lado, as profissões estão em português. Eu quero que você diga quais são as profissões corretas. Legal? Joia. Aqui no terceiro, ó, a gente fez muito essa atividade. As palavras aqui, ó, estão embaralhadas. Eu quero que você organize as palavras e faça as frases corretamente. Essa é bem fácil, não é? Legal. O quarto quesito aqui, ó. Quarto quesito. Eu coloquei aqui 4 horas aqui, ó. 4 espécies de relógio. E eu perguntei, what time is it? Então, eu tenho 4 tipos de horário aqui. Eu quero que você escreva essas horas em inglês. Beleza? Legal. O quinto, eu estou falando das características. Ó, eu estou falando straight, blonde, mustache, curly, brace, beard, glasses. Essas características em inglês, qual é a tradução em português? Muito fácil, não é? Virando a folhinha, eu coloquei um desenho aqui, ó. Parts of the body. Partes do corpo. E aqui embaixo, para ajudar, ó, eu coloquei as partes do corpo em inglês.
Então, é só você escrever em cada quadradinho. Por exemplo, esse primeiro quadrado está mostrando aqui, ó, que é o quê? O cabelo, né? Como é cabelo em inglês? Ele está aqui, ó. Certo? Esse daqui, esse quadrado aqui, está mostrando a mão. Como é mão em inglês? Ele está aqui também. Legal? Joia! No sétimo quesito, eu tenho os verbos, ó. To read é o verbo ler. To drink é o verbo beber. To eat é o verbo comer. To drive é o verbo dirigir. To play, verbo brincar, jogar, tocar. To talk, verbo falar. To work, verbo trabalhar. E to listen, verbo ouvir ou escutar. Do outro lado, eu tenho as ações, né? Os substantivos que eu posso. Então, cookies, biscoito. Biscoito, eu vou juntar com qual verbo? With toys, com brinquedos. Eu vou dizer qual verbo? To your friends, para seus amigos. Qual é o verbo? Books, livros. Qual é o verbo? In a bank, em um banco. To music, música. Juice, suco. E a car, um carro. Então, qual verbo eu vou usar para cada uma dessas coisas aqui? Legal? Joia! Vê só, o oitavo aqui, ó. O oitavo e o nono. Deixa eu mostrar logo os dois aqui. Deixa eu botar assim, ó. Oitavo e nono. No oitavo, eu coloquei em cada um aqui, ó, por exemplo, na letra A, eu coloquei uma palavra intrusa, ou seja, ela não faz parte desse grupo. Eu tenho teenager, shield ou child, girlfriend. Qual é a palavra intrusa? Eu tenho gray, single e green. Qual é a palavra intrusa? Eu tenho sleep, sticker e work. Qual é a palavra intrusa? E para terminar essa revisão, no nono quesito aqui, ó, eu fiz igual ao terceiro quesito. Esse aqui, ó. O que foi que eu fiz aqui no nono quesito? As palavras eu embaralhei de novo. E aí eu estou pedindo para que você organize, que você desembaralhe as palavras, formando as frases corretamente. Legal? Gente, essa, como eu falei, ó, é uma revisão, tá? Para que a gente tenha uma ideia de como pode ser a prova de Tio Del, tá? Relembro, Tio Del, eu posso estudar só por aqui? Melhor não. Por quê? Porque de repente Tio Del pode botar outras frases, pode botar outras profissões, tá certo? Então é bom também dar uma olhada no livro. Combinado? Legal. Bom, essa é a nossa última aula da segunda unidade, né? Porque na próxima semana nós já teremos a nossa prova, tá? Lembro, você que vai fazer prova online, muita atenção no horário da entrega. Feito? Então faz aí a tua atividade de revisão e manda para Tio Del para que eu possa colocar seu nome na minha listagem de presença. Combinado? Cheiro para todo mundo, estudem e até a nossa prova, se Deus quiser. Tchau, pessoal!